Rádio Menorá, pois bem, estamos aqui ao vivo, mais uma programação aqui da Rádio Menorá, programa Quinta ao Vivo, e desde novembro já de 2009 tem tido a participação de entrevistados, né, com o objetivo justamente de esclarecer algumas dúvidas importantes, né, para a edificação do Reino de Deus através da palavra que justamente está escrita na Bíblia Sagrada, né? Você que tem aí à disposição, próximo de você, você que é simpatizante, você que está ouvindo o programa a primeira vez, você que realmente foi indicado por alguém para estar fazendo parte hoje dessa programação. Se você tiver próximo de você uma Bíblia, né, a palavra de Deus, você possa estar pegando ela para que nós possamos fazer uma leitura na abertura desse programa. Nós que toda quinta-feira, a partir das 15 horas, abrimos os canais aí via áudio e vídeo, para que você possa estar sendo edificado através da palavra de Deus. E hoje, já presente aqui no estúdio, Sérgio Roberto Alves, o apóstolo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para justamente liberar sobre uma grande necessidade, né, uma ordenança de Deus a todos nós em relação ao ID. Então, eu convido a todos, né, a fazer a oração leitura em Mateus 28, 19. Podemos fazer do 18 do 19. Lembrando aos ouvintes que nós estamos ao vivo, neste momento, em tempo real, através do áudio. Então, do site stickam.com/Rádio Menorá, e vídeo, né? Áudio e vídeo através do stickam.com/Rádio Menorá, áudio e vídeo. Você pode estar assistindo esse programa, o Quinta ao Vivo. Foi disparado alguns e-mails para os irmãos no dia de hoje. E se você ainda não recebeu e-mail, você pode estar se cadastrando, você pode estar enviando um e-mail para radio@ministeriomenorá.com.br, solicitando então receber os news aí da rádio. E nós também estamos transmitindo através da Rádio Menorá, que tem a sua programação de segunda a sexta, das 9 até as 17h30. E toda quinta, então, a Rádio Menorá tem esse programa de bate-papo, um programa de bate-papo edificante, né, visando justamente alguns esclarecimentos e até mesmo buscar aí fazer com que todos nós, né, sejamos bem-sucedidos em todas as áreas, né, seguindo a instrução, seguindo o manual do nosso fabricante, que é através das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, né? Visando então o desenvolvimento de todos os nossos irmãos do corpo de Cristo, membros, né? E aqueles que ainda não são membros, que venham a se esclarecer, venham tirar dúvidas, né? Para que o Senhor venha convencer, através da verdade, através da palavra, né, o que é liberado aqui e o que está sendo relatado aqui através dos versículos, através da verdade. É importante nós falar disso porque tem gente ainda que não teve oportunidade de salvação. E a gente tem, nesses programas, tem sempre, de alguma maneira, abordado isso, né? E creio que hoje a nossa pauta é o ID, né? Conforme está escrito. Convido os irmãos, então, a nós começarmos aí pelo versículo 18 de Mateus 28, para já, então, o apóstolo da Igreja do Senhor Jesus Cristo começar, então, esse bate-papo aqui sobre a necessidade do ID, a importância do ID, por que praticar o ID, né? Se não praticar o ID, o que isso pode atrapalhar no desenvolvimento da nossa vida? Porque se nós estamos aqui toda quinta-feira buscando justamente o desenvolvimento, né, porque eu creio que Deus, né, fez tudo e colocou tudo à disposição para que todos nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. Geralmente, quando se fala em bem-sucedido, se preocupa, se pensa em financeiro, se pensa em econômico, né, economia. E eu vejo assim que Deus tem nos mostrado a cada dia, a cada programa, cada ministração liberada aqui nessa rádio, a cada louvor que é feito com muito amor, com muito carinho, dedicação ao Senhor Jesus. Tem tocado a cada um de nós no sentido de nos unirmos em unidade para que possamos vencer. O objetivo desse programa não é dizermos aqui que essa é a verdade e pronto. Nós vamos falar o que está escrito na palavra. Se você vai crer ou não vai crer, a opção é sua, é o livre-arbítrio.
Nós precisamos fazer essa parte justamente de esclarecimento, de colocar as dúvidas. Inclusive, nós estamos abertos via MSN para que você possa enviar perguntas e participar da programação, né? Através do radiomenorá@hotmail.com. Mas o objetivo de tudo isso é para que você possa realmente atingir os objetivos, né? Atingir os objetivos que Deus tem para você. Não é simplesmente sair exortando palavra ou de repente tem gente que julga achando que alguém aqui é melhor que alguém. Na verdade, aqui nós somos tudo vaso, né? Nós somos tudo irmão. Somos irmãos que estamos buscando através desse veículo, que foi uma direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que nós estivéssemos aqui proporcionando momentos edificantes, para que as vontades, para que o seu propósito venha a ser cumprido. E realmente nós temos assim, verificado assim que cada vez mais tem aumentado a audiência do Quinta ao Vivo, cada vez mais os irmãos estão buscando a programação da Rádio Menorá, e isso tudo por quê? Porque existe uma necessidade, lá no profundo do nosso ser, da Palavra de Deus. Então, Mateus 28, 18, creio que quem não estava próximo à Bíblia agora já está, para que possamos fazer essa leitura. É importante a leitura. Se você tem tempo agora nessa tarde, se você não tem, se você está trabalhando, amém, o Senhor sabe de todas as coisas. Fique na paz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Amém. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar tomando a direção dessa rádio, desse programa, nesse momento, que todas as palavras que forem colocadas sejam do Espírito Santo de Deus, da vontade de Deus, em nome de Jesus, para que se cumpra o propósito na vida de todos nós, de todos os nossos irmãos, de todos os ouvintes, na vida do apóstolo, através do seu ministério apostólico, através do Ministério Menorá, que tem se dedicado, tem colocado à disposição o seu tempo, para justamente estar auxiliando a todos nós, como membros, como irmãos, a cumprir com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menorá. É uma alegria retornar ao programa que visa a edificação dos santos. Este programa é uma inspiração do Espírito Santo, é o produto de uma direção espiritual para que todos os santos que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo ao corpo, ao reino de Deus, terem a oportunidade de acessar a palavra de Deus. E o motivo dessas programações, que é da vontade de Deus, visa motivar, encorajar a todos os santos desta restauração de Cristo, desta obra do Espírito. Há duas coisas. Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo por meio de uma santificação do nosso coração, porque a cooperação é um produto da santificação. Mas, obviamente, temos uma outra coisa muito importante, é que nós precisamos buscar as almas caídas que têm eleição de salvação, porque Deus quer reunir todo o seu rebanho que foi eleito na eternidade passada. E o Senhor precisa que nós venhamos a realizar essa obra na comunhão com o Espírito Santo. E hoje, o encargo do Espírito sobre nós no programa, me parece que é falar sobre o ID. Amém. E esse é um assunto muito importante, e nós precisamos revigorar, renovar nossa mente, revigorar o nosso ministério de ganhadores de almas, pescadores de almas. Todos nós temos esse encargo no reino de Deus, não é atribuição de alguns, é todos nós.
Senhor Jesus diz que a ordem é para todos, o id é para todos, né? Começa a esclarecer isso aqui na palavra. Então todos que são recriados, regenerados pelo nosso Senhor e acessam a palavra da revelação e começam a conhecer a obra de Cristo e Cristo, nós temos que nos liberar para cooperar com o Senhor na busca das suas ovelhas, para colocar nos seus pastos verdejantes. Amém. Né? Então, que o Senhor esteja nos edificando mutuamente aqui hoje com essas palavras desse programa. Amém. Lembrando os ouvintes, nós que estamos aí já com o MSN aberto, já houve a manifestação aqui do ouvinte solicitando novamente o site para assistir a esse programa. Então você pode digitar aí. É importante colocar ali o http www.stickam.com/Rádio Menorá, tudo junto. Lembrando que o Menorá tem um H no final. Então, stickam.com/Rádio Menorá. Estamos ao vivo nessa programação, nessa tarde edificante, graças a Deus. Que o Senhor possa estar operando na vida de cada um dos irmãos, de cada um dos ouvintes, dos simpatizantes, aqueles que estão buscando conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o que o Espírito Santo pode fazer na tua vida, meu irmão. É magnífico. Espero que o Senhor hoje possa estar te tocando, possa realmente estar fazendo a diferença nessa oportunidade que o Senhor Deus te deu de estar na graça, vivendo nesse corpo que você habita, de como foi colocado na abertura agora pelo apóstolo, cooperadores. Que possamos, em nome de Jesus, sermos cooperadores na busca dessas almas que o Senhor tem já marcadas, que o Senhor tem para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Irmão, as pessoas têm uma ideia, eu creio assim, uma visão no mundo, né, natural, de uma maneira de fazer o id. Né? E creio que o ser humano ele tem uma necessidade, né, de formatar isso, né, de meio que criar um roteiro por uma necessidade de seguir um padrão. Né? Só que ao seguir um padrão de se praticar o id, muitas vezes isso passa a ser natural e não espiritual. E muitas vezes se pratica o id de uma maneira inconveniente. E aí tem duas questões importantes que eu deixo para o apóstolo responder em relação a praticar de forma inconveniente, né? E creio que é um risco que todos nós corremos, e de não fazer nada. Existem duas questões, né? O não fazer nada para não ser inconveniente ou fazer de forma inconveniente. De que maneira nós podemos praticar esse id, irmão? Sim. Nós sabemos que toda obra da conquista e da edificação das almas, ela é uma obra exclusivamente do Espírito Santo. Isso não é feita pelos homens. Portanto, eu não consigo estabelecer padrões para fazer essa obra. Essa obra sendo uma obra espiritual, uma obra que move, que inicia desde a motivação, o encorajamento, a preparação. Obviamente que a ferramenta que somos nós na mão de Deus, é muito importante ela estar em comunhão com o Espírito e cheia do Espírito Santo, para que a manifestação do Espírito para a realização desta obra seja feita sempre com exclusividade pelo Senhor. Esse é o ideal, né? Mas nós sabemos que isso na prática não acontece assim de forma integral e no início, né? O Senhor começa nos usando, nós não somos ainda perfeitos, nem santificados e nem estamos preparados ainda, mas o Senhor nos usa para levar
a pregação da Boa Nova aos perdidos, às pessoas que ainda não têm o conhecimento da obra única de Deus. E as maneiras que o Senhor vai usar para realizar essa obra, às vezes é usando com a nossa limitada capacidade espiritual. E aí nós podemos realmente errarmos muito por interferirmos, por não termos discernimento, sensibilidade para ter um guiar do Espírito Santo interior. Então, muitas vezes, nós vamos aplicar aquilo que aprendemos na igreja, nós vamos aplicar os conhecimentos que faz parte da nossa experiência inicial com Deus, vamos testemunhar para ganhar as almas, vamos contar as maravilhas que Deus nos realizou na nossa vida. Então, você veja bem, para levar a Boa Nova, nós não precisamos de muitas habilidades de manifestação assim do Espírito, né? O Senhor nos usa como pode, a ferramenta está inadequada, mas Deus está usando-nos para levar o nosso testemunho, a nossa experiência e mostrar para os perdidos que eles não estão salvos e carecem de uma salvação, e a salvação existe na pessoa de Jesus, né? Agora, eu acho que a pessoa tem que pregar sempre, não importa que ela seja inoportuna e que os outros vai ser inadequado o comportamento dela, porque nós temos uma ordem de Jesus e ele não diz aqui que eu tenho que estar qualificado para o ID. Ele diz que é para me levar a mensagem de que há um Senhor e Salvador, que é Jesus, e que ele tem uma alma condenada e que precisa ser salvo. Isso não precisa muita habilidade espiritual para mim fazer isso. Basta eu entender que eu estava perdido e o Senhor me salvou, e quando o Senhor me salvou eu tenho experiências, tenho conhecimento daqueles momentos e da experiência que eu estou tendo com a palavra, com os irmãos e com a igreja e com Cristo. Eu posso me basear nessas experiências para levar a verdade de Deus às pessoas. Obviamente que muitos usam métodos que outros usaram por falta de intimidade com o Espírito, com a palavra. Muitos copiam a maneira de abordagem que outros estão fazendo mais amadurecidos e copiam aquilo. E funciona. E as pessoas vêm para o reino pela misericórdia de Deus, porque Deus tem a chamada mesmo. E quando nós falamos de Deus para as pessoas, seja de uma maneira requintada, de uma maneira cheia do Espírito Santo, uma maneira humana, misturada com a maneira espiritual, as pessoas estão se salvando. Amém. As pessoas estão vindo para a igreja, e veja bem que não é os expertos no assunto espiritual é que ganham as almas, são os novinhos na fé que ganham as almas. E eu lembro que quando nós somos novos na fé, na minha experiência pessoal com Jesus, eu ganhava muitas almas, porque eu não tinha ainda uma realidade de que as pessoas poderiam rejeitar aquela palavra, porque a minha experiência inicial com Cristo era tão boa que eu não pensava de como a pessoa ia receber bem ou mal aquilo que eu ia falar. Eu falava, porque eu achava bom para mim e eu queria aquilo para os outros também. Amém. Então, obviamente que não era uma maneira espiritual correta de abordagem, mas era aquela maneira que Deus podia me usar pelas condições que eu tinha naquele momento, né? E isso é válido, e o Senhor opera através da nossa novel posição no reino de Deus. Amém. Né? Então, tanto faz se ele vai usar o método que os experientes usaram, ou o método pessoal dele de fazer a colocação, mesmo que não seja totalmente aquilo do Espírito, vai dar fruto para o reino de Deus, com certeza. Porque ele vai falar da palavra de Cristo e vai anunciar de que aquele perdido carece de salvação e tem um Salvador que é Jesus. A única porta para a salvação por meio de Deus é Jesus Cristo. Então, nesses momentos assim, em que você me coloca que nós devemos fazer essa obra da maneira que Deus nos dá condições. Amém. E até teu irmão compartilhando, né, veio uma palavra lá em João 4, da mulher de Samaria. Uhum. E aqui ela disse, né, no versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, né? E aqui segue, né? E eu creio que aqui
nessa passagem, né, deixar para o irmão relatar, ela praticou o ID, né? Ela falou para as pessoas, né, quando ela foi, ela disse justamente que... Vamos ler aqui, então. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. João 4, versículo 9 agora. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem é que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aqui foi, né, que ela foi realmente e falou, e comentou para o povo, falou para aquele povo, né, aquele povoado naquele momento. E ela praticou um ID aí, né? Porque ela simplesmente foi falar que existia uma água que jorra e uma água que supre a sede, né? E eu vejo assim da importância de nós, né, estarmos refletindo sobre isso, ao menos preocupados a estarmos praticando de alguma maneira, pensando em que maneira, ou invocando o Senhor, orando ao Senhor, para que a gente possa de uma maneira simples, né? Porque Jesus disse: vai, chama, vai, né? E ela foi, ela comentou para as pessoas, né, que tinha uma pessoa muito especial, né? Então eu vejo assim que de que maneira se fazer, né? As pessoas querem saber, né? As pessoas querem saber como praticar, como levar essa boa nova, né? E o irmão colocava assim a questão de nós, dos novinhos muitas vezes, né, estar assim deslumbrado assim com a questão do que foi descoberto, né? E eu falo por mim, né, muitas vezes, né, quando a gente ficou sabendo da verdade, de que tinham coisas que eram omitidas aí em relação à palavra de Deus, em relação à verdade de Deus, que é feita de maneira religiosa, de maneira aí no mundo manipulada, humana. Eu fui descobrir isso com 30 anos. E quando eu descobri isso, eu comecei a buscar aquelas pessoas mais próximas, né? E hoje tenho a necessidade e a vontade de trazer mais pessoas para o reino de Deus, né? Sim. E como renovar, irmão? Aí a pergunta: como renovar esse ânimo dos nossos irmãos, né? Sim. Porque senão nós vamos ter que viver arrebanhando gente nova, e aqueles novinhos é que vão trazer outros novos. Mas o que vai acontecer com aqueles velhos que não estão mais tão empolgados como estavam no início e que já não estão mais praticando o ID? Veja bem, quando a gente chega na igreja que o Senhor nos traz para o reino de Deus, nós temos uma novidade espiritual acontecendo no nosso ser, e a graça do Senhor Jesus é derramada com abundância, misteriosamente no nosso espírito, e isso dá um efeito na nossa vida por um certo tempo, um efeito de alegria, de paz. Só que a gente não tem noção do que é a vida cristã, do que é a relação de submissão ainda com o Senhor. Nós não temos ainda uma revelação de dons, não temos uma revelação de Cristo e a igreja, da nossa responsabilidade, não temos ainda a percepção exata de que temos que liquidar o nosso ego. Então tudo é maravilha, tudo é alegria naquele momento.
E quando estamos sem muito conhecimento da nossa realidade espiritual, eu não estou preocupado comigo naquele momento, porque eu não senti ainda que a palavra de Jesus é a espada para acabar com o meu ego. Naquele tempo eu estou desfrutando de um momento de lua de mel com o Senhor, um momento de alegria com o Senhor, e ainda não percebi ainda a responsabilidade no contrato que eu assinei com Jesus, firmado no sangue dele, que é a nova aliança, que eu tenho que acabar com o meu eu. Então tudo é alegria para nós. Então a gente prega a palavra, a gente não está preocupado com a gente naquele momento, não estamos assim tensos com a nossa situação, porque algo aconteceu que a gente nem entende, e a gente se sente bem, e aquele bem há uma necessidade da gente transmitir para os outros, né? Mas eu não estou vendo as minhas responsabilidades e nem estou vendo o compromisso que eu estou inserido pelo sangue de Jesus ainda. Bom, à medida que vai passando o tempo na igreja, e esse período inicial nós ganhamos muita alma porque compartilhamos bastante com pessoas incrédulas o que ocorreu na nossa vida e os benefícios e as coisas boas que estamos sentindo. Isso desperta fé e interesse nas pessoas também vir para a igreja. E nós ganhamos muitas almas nesse período. E Deus sabe que é assim. E isso é o normal na vida da igreja. Agora, passar um ano na igreja e aquele fervor inicial começa a arrefecer. Por que começa a arrefecer? Porque a gente experimentou e degustou todas as coisas boas do reino que são gratuitas. E agora Deus está nos mostrando uma chamada, um direcionamento para uma responsabilidade na qual eu tenho que me negar para continuar crescendo espiritualmente. Amém. Então aí, a partir desse momento em que essas experiências elas se intensificam e ficam nesses níveis em que eu começo a compreender o mistério de Deus, de que eu tenho que me anular, que eu tenho que me negar como homem natural, eu tenho que me resignar, tenho que ser manso, tenho que ser humilde, tenho que perder tudo que é natural para ganhar Cristo, aí então eu não quero isso, porque eu gosto da minha vida natural e vivo bem com ela. E a gente tem uma sensação de comando de todas as coisas, liberdade total, tudo é falso. Mas nós temos essa sensação. E o que ocorre então? Quando lemos a palavra e que o Senhor já nos chama para um negar-se, aí todas as preocupações começam a se voltar para mim. Aí o Cristo não é mais o propagado, mas agora eu já estou raciocinando, pensando, tentando achar fórmulas e maneiras e métodos de viver a vida da igreja em comunhão com Deus e em comunhão com o mundo. Então eu fico totalmente absorvido por essa questão. Eu não quero morrer naturalmente e acho que me entregar para Deus é muito inseguro, incerto, não sei o que vai acontecer. Então toda a atenção do meu ser volta para mim. E eu esqueço as almas, esqueço os irmãos que estão na igreja, porque agora estou preocupado comigo, porque há uma ameaça de morte contra mim, né? E aí quando eu leio Romanos 6, que diz assim, o meu cabeça já está liquidado e o eu, que está sem cabeça, também vai ser desfeito, que é o corpo do pecado, que é o ego. Então, as minhas preocupações agora é ganhar todas as bênçãos prometidas por Deus sem eu me negar. Essa é a minha luta, essa é a minha preocupação. Então eu não estou preocupado em ganhar alma agora, eu não estou preocupado agora em absolutamente estar pensando nos perdidos, né? Porque eu estou envolvido agora com uma questão muito séria. Querem acabar comigo e eu não desejo isso. Então, como o homem geralmente não consegue se preocupar com duas coisas ao mesmo tempo, principalmente aquilo que ameaça a sua integridade natural, então ele tira toda a sua atenção, toda a sua energia, todo o seu foco para ele mesmo, em como se manter na vida da igreja agradando Deus sem ter que se negar.
né? Só Jesus. Então, na verdade, subjetivamente, esse processo se intensifica em cada coração pós-batismo. E isso quase não é perceptível a nós, né? Nós não conseguimos enxergar essas coisas. Então, aí veja bem, a proposta do Senhor é acabar com o homem natural. E aí como é que eu vou levar essa mensagem para as pessoas se eu não quero isso para mim? Né? Então tudo ocorre num mundo bem subjetivo e há uma batalha espiritual. E aí eu já começo a mensurar, medir, calcular as coisas. Mas isso eu não vou levar para os outros, vocês vão achar que eu estou levando uma proposta para acabar com eles. Então se eu não estou gostando disso aí, eu não posso levar para os outros. Ele fica constrangido de levar para os outros. Que aí ele vai descobrir que na vida da igreja eu fui lá buscar ele para morrer, para negar a vida da alma. Porque eu também não creio que a glorificação é melhor que a vida da alma. Esse é o problema. Então a maioria dos cristãos estão vivendo esse problema hoje na igreja. Então claro que isso não é uma coisa clara, assim que ele entende esse processo, mas é uma coisa oculta, incubada, e que se desenvolve essa batalha interna nele todo o tempo. Então aquela empolgação inicial terminou, e aquilo que fazia a motivação necessária para ele ganhar as almas, e agora ele não tem mais essa motivação, né? Então agora, qual é a solução? Nós só vamos voltar a ganhar almas de novo e entregar-se ao Espírito depois que nós entrar no Espírito. Agora, naquele percurso que se dá entre o viver no Espírito e o novo nascimento, aquela faixa chamada quebrantamento, restauração do Senhor, é uma faixa negra para nós. A gente vê aquele período na igreja como uma faixa de desesperança, de frustração e de sofrimento, e que não valeu a pena, eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, que a minha vida está ruim. Na verdade, ele está naquela batalha, né? Ele não quer entregar-se para o Senhor. Veja bem, o Senhor quando chegou para a mulher, o Senhor pediu água para ela. Mas o Senhor queria que ela respondesse que não... Queria provocar um assunto para começar a pregação da Boa Nova, né? E o papo se abriu de vez. Ela disse assim, se tu soubesse, né, que quem é que está te pedindo, tu pediria para mim a água viva. Poxa, ela conhecia a água do poço, mas a água viva não. Pareceu assim extremamente interessante, a água viva para a água do poço, mas como é que tu vai tirar a água? Não, eu tenho essa água aí que tu bebe, é uma água natural que representa as coisas naturais do mundo. Ela nunca te mata a sede, ela nunca tira a tua carência, ela nunca tira a tua morte, ela nunca tira a tua tristeza, nunca tira a tua ansiedade, nunca vai tirar a tua vida natural. Mas a água que eu te dou mata o que é natural e supre você espiritualmente. Amém. E aí tu nunca mais vai sentir sede, porque Jesus não tem sede, não tem carência, não tem tristeza, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem medo, não tem carências. Então quem beber a água que Jesus nos der, que é a sua palavra, sua vida, seu espírito, esse não vai ter mais sede, né? Então a água que eu te dou é uma água viva. A proposta que eu tenho é que eu quero te salvar. Te salvar quer dizer assim, te livrar da ansiedade, da sede contínua que tu tem. Cada dia tu tem que vir aqui tirar água para beber. Assim as coisas naturais. O homem natural está cheio de necessidades. Aí você vai lá e sacia. Amanhã tem que ir de novo, amanhã tem que ir de novo, amanhã tem que ir de novo. Porque nunca sacia. Então, aí tu recebe salário. Coloca num saquetel furado. Aí você vai no restaurante, tem momentos de alegria, de comunhão. Chega em casa, está triste porque gastou demais, né? Aí, daqui a pouco ele tem que sair na noite para se alegrar. O homem do mundo é assim, tem que beber um pouquinho, tem que dançar um pouquinho, né? Aí no outro dia ele está na depressão, porque aquilo não saciou nada, não preencheu nada a sua vida. E é isso que Jesus quis dizer para ela: se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Então o Senhor está trazendo a salvação, a restauração da nossa alma. E aquela mulher, quando recebeu a revelação da verdade, ela sentiu e experimentou o Senhor, ela foi contar para os outros, porque ela descobriu realmente algo maravilhoso naquele momento, né? E assim nós somos, quando Deus nos alcança, nós queremos contar para todo mundo que eu descobri o negócio da China, né?
Você Amém. não tem ideia, nada mudou aqui fora, mas estou feliz. Né? Ele quer contar isso para os outros, né? Eu não sei o que tem, eu tô com a sede de Deus, só leio a Bíblia agora, vou na igreja, mas estou me sentindo tão bem, mas se tu olhar por quê, eu não sei explicar por quê, porque tudo lá está igual como era antes, mas eu estou muito feliz. Então isso é a novidade de Cristo no nosso espírito, né? Nós sentimos um suprimento, uma provisão que a gente não sabe qual é a maneira que isso está acontecendo, mas está acontecendo na nossa vida. Então, eu creio que respondeu assim o porquê, o que nós devemos fazer para voltar a ganhar almas e ser fervorosos na conquista. Nós temos que parar de nos preocupar conosco, nos entregar para Jesus, para entrar no Espírito, no temor do Senhor. Vamos voltar a ganhar as almas de maneira qualificada, pelas mãos do nosso Senhor Jesus, porque Jesus sabe ganhar alma, eu que não sei. Amém. Né? Então, se o Senhor estiver fluindo na minha vida, né? Se o Senhor estiver fluindo na minha vida, eu vou continuar ganhando as almas. Amém. Porque eu tirei os olhos de Cristo, botei em mim, claro que eu não vou ganhar mais ninguém. Né? Eu creio que ficou bem clara essa questão de que o homem, né, o ser humano, não consegue se preocupar com duas coisas, né? Então aí vem a necessidade de olhar para si, porque está com medo de morrer, né? O homem natural. Então eu creio que ficou bem claro. E aí eu queria que, assim, de repente, pra gente falar um pouquinho mais do programa, no programa do problema, né? O que pode, quando chega nesse ponto, irmão, e nós temos que falar disso, né? Para, em nome de Jesus, expulsar essa demoniada que está atrapalhando, né? No sentido, assim, ó, de que... Aí entra a pergunta aqui da ouvinte, né? Lembrando a você, ouvinte, você pode participar enviando perguntas aqui pro Rádio Menorá, tudo junto, @hotmail.com. E a pergunta é por que alguns irmãos, conhecendo a palavra, que é bem aquilo no ponto que o irmão colocou, né? Depois de um tempo, acabam apostatando da fé. Já entra no terreno. Por quê? Porque justamente se decepcionaram com o plano de Deus de mortificação do ego. É a decisão, né? Eles não querem aquilo. Eles querem viver a vida natural. Eles não agiram que nem a mulher samaritana que aceitou a água viva, né? E a água viva mata o ego, né? Agora, quem não tem planos de ser servo do Senhor Jesus, ele vai achar uma maneira de se afastar da palavra para não sentir as dores da mortificação. Porque se tu continua lendo a palavra, jejuando, consagrando, cada vez tu te sente mais enfermado. Amém. O que apostata da fé é aquele que trata a palavra com desprezo, não quer mais saber, porque ela fere o ego e expõe ele. Então ele vive uma vida nominal na igreja, de domingos, um culto para rever os amigos, conversar com os irmãos, mas não tem compromisso com Jesus. Então ele começa a passar assim dificuldades de apresentar fraquezas o suficiente para os espíritos mais poderosos do reino de Satanás voltar a tomar sua mente de novo. Só que quando volta a tomar sua mente de novo, ele já está esclarecido com relação ao mistério de Deus. E aí então, o que poderá acontecer na sua vida vindo da parte de Deus que possa recuperá-lo para o reino? Não tem mais nada. É isso que Hebreus 6 fala. Se uma pessoa apostatar, que é conscientemente repugnar o Espírito Santo e o plano de Deus, e viver a sua vida dissoluta, consciente, até atrapalhando a edificação da igreja, porque o que é apostata da fé, ele cria uma nova religião, né? Ele vai fazer uma religião onde não precisa se negar. Como já está acontecendo e ninguém está percebendo, a apostasia já está estabelecida, a apostasia. Está completamente estabelecida, já está aberta, estampada para todo mundo ver. Né? Pessoas olharam o plano de Deus, a carta de Deus diz, ego não entra no reino. Ah, não, eu quero que ele entre. Né? Ah, eu levo ele junto. Ah, não, isso não abre mão. E aí então ele vai ter que escolher ou se resolve morrer
com a espada da palavra, ou ele vai criar uma religião para ele se autossatisfazer. Amém. Creio que assim, esse programa justamente, os ouvintes, né, visa nós dar uma mexidinha assim, em relação, né, para que lado o cristão aí, né, que está buscando a palavra, ele pode pender, né? Eu creio que ou ele vai pender para o lado do ID, que é a pauta do programa hoje, e vai levar a boa nova, né? Ou ele corre o risco de não aceitar as coisas do Senhor, porque é uma ordenança, o ID, né? Veja bem, quando o Senhor fala em Gênesis, para a gente entender o ID de uma maneira perfeita, diz que do Éden saía 4 rios. Amém. Certo? Rios é uma corrente de água que percorre um percurso terreno que está rebaixado com relação ao nível natural da terra. Então, aquela água, de tanto procurar os lugares mais baixos, acaba formando um leito profundo, né? Aquele rio, na verdade, funciona assim hoje. Ele vai para os 4 cantos da terra, porque a salvação de Deus é para todos. Amém. Né? Então, se Deus ganha homens lá no Japão, o rio vai fluir lá no Japão. Se ganha homens lá no Alasca, o rio vai fluir no Alasca. Ganha aqui no sul do Brasil, que é os confins, o rio vai fluir aqui, né? Então, nós somos as pessoas que levam o rio. O rio é o Espírito, é o Cristo, né? É a unção, é a salvação, é a água viva, né? Então, onde nós estamos, o rio está chegando. E o rio, todos que se plantarem à beira do rio, que é a igreja, né? Porque aqui em Novo Hamburgo, se tem uma pessoa que, a primeira pessoa crente, ela trouxe o rio. Deus mandou aqui, o rio chegou aqui. Amém. Então, todas as pessoas que se aproximar desse rio e se plantar na beira do rio, vai formando a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, né? E aqueles que vão chegando, vão ganhando outros, vai se tornando rios, o rio vai se bifurcando e vai se espalhando. Os afluentes são numerosos hoje, porque o Senhor, com ribeiros, com sangas, com tudo, está indo, até chegar no grande mar, né? E nós temos que entender o ID dessa maneira. Onde nasce alguém, ali está o rio. Então, o rio tem que ter corrente de água. O que é? Fluir de espírito. A água tem que sair, não pode ficar enclausurada aqui. Eu não sou açude, né? O rio tem que fluir. O rio é fluente, né? Então, o ID é isso aí. Cada um que Jesus alcança com este rio tem que tornar-se um rio, né? Amém. Pergunta em relação aqui, ó. Precisamos convidar... Vou subir aqui um pouquinho. Precisamos praticar o ID, principalmente, que, como nós relatamos, é uma ordenança de Deus, então precisamos, né, praticar o ID, principalmente quando temos grupo familiar em nossa casa. Precisamos convidar os vizinhos, mas o problema é que quando não temos intimidade, não conhecemos eles, como se convidar, né? Deus abençoe e boa tarde. Sim. A obra do Espírito começa com oração. Se você analisar a igreja de Filipos, como é que nasceu aquela igreja? Tinha umas senhoras, uns irmãos, eu acho, umas irmãs que se reuniam na beira do rio, que tinham fé, né, e criam que existia um Deus. Então elas iam para aquele lugar na beira do rio. Olha só, o rio já é o Espírito, né? Aquilo simbolizava o Espírito. Então eles se reuniam ali para orar. O que eles oravam? Deus, traz salvação para essa cidade. Deus, muda essa cidade. Deus, tira o que é ruim daqui. Claro, quem vai orar a Deus só vai pedir para tirar a morte e trazer vida, né? Esse é o objetivo da nossa oração. E se eu estou num bairro e meu grupo familiar tem 2 pessoas, só minha família, o que eu tenho que fazer? Vamos marcar um jejum aqui, né? A liderança do grupo e sua família vai marcar um jejum para tal dia. Nós vamos colocar as almas desse bairro para Deus despertar fé no coração deles e abrir a mente deles para receber a boa nova.
Esse é o primeiro passo. Atenção, ouvintes. Diquinha. O ID começa com oração. Oração. Amém. Oração quer dizer, eu falo com Deus para Deus fazer uma obra miraculosa naqueles incrédulos, que quando eu chegar para pregar a boa nova pela ordem dele, eles aceitem. Amém? Então, se eu vou pregar para 20, se 2 aceitar, o senhor quer 2. Tem que se contentar. Amém. Agora, vai ter um momento que tem que ser a oração e o jejum, vai abrir a oportunidade para pregar a boa nova. Eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Então, o falar de Jesus para as pessoas é legal. Um DVD na casa deles, um CD, um devocional, uma oração do novo nascimento. Sei lá, tem que levar alguma coisa que seja o Espírito para eles. Que Jesus disse, eu te dou água viva, eu tenho aqui. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo é dando um DVD, um devocional para ela, estava dando um Série Espírito. Águia. Série Águia, sei lá. Série Pombo. O Senhor deu a verdade para ela, porque todo o material da igreja é a veiculação da verdade de Deus. Amém. Qual é a diferença de você ser despertado no devocional ou por eu diretamente pregando? Qual é a diferença? A verdade é a mesma que eu estou levando? Tanto o devocional como eu estou levando é a mesma verdade. Então nós temos que fazer o nosso material circular no meio gentílico, mas temos que orar também, não é só entregar material. Nós temos que clamar diante de Deus que nós precisamos recolher os eleitos que estão ali. Aqueles que são do Senhor têm que vir para a casa de Deus. É óbvio que Deus vai trazer. Agora, eu não posso marcar data, tempo. Olha, Senhor, eu te dou 15 dias para trazer 5 almas. Isso não existe. Se em 6 meses o Senhor não me trazer as almas, eu vou desistir. Não, você vai ficar ali até Deus romper. Tem que perseverar, tem que ter o horário das reuniões, tem que ter momento. Hoje o meu grupo não vem ninguém. Deus está dizendo para te dobrar o joelho e orar. Se não vem ninguém, como não vem ninguém, ele fecha a Bíblia e vai dormir, ou vai olhar a televisão. Não, nós temos que aproveitar aquele momento que é um compromisso, uma aliança com Deus, que é o grupo familiar, para orar, dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, tem algo, está errado, eu estou fazendo alguma coisa aqui, tu não está mandando as almas, eu quero clamar na tua presença para que o meu grupo seja numeroso, Senhor. Comece a pedir almas para o Senhor. Ele vai dar. Aí a próxima reunião não tem ninguém. Continua fazendo tudo de novo. Ou seja, é na perseverança que a gente conquista as coisas. É a fé, a crença inabalável no poder de Deus. Porque não quem vai botar as almas do meu grupo, quem vai edificar as almas do meu grupo é o Senhor, não é eu. Amém? Amém. Então eu dependo do Senhor para tudo. Então tudo começa com oração. Aí ninguém vai lá porque eu tenho muito conhecimento da Bíblia, ninguém vai lá porque eu tenho uma casa bonita, porque eu tenho um carro bonito, porque eu tenho muito conhecimento, porque eu tenho dinheiro. Não, as pessoas vão lá se Deus levá-las. Então vamos conversar com o dono das almas. Ezequiel 18:4 é o dono das almas. O Senhor diz que ele é o dono das almas. Vamos conversar com o dono e o dono vai mandar as almas. Mas eu estou cumprindo o meu ID. Meu ID começa com oração, com jejum, com clamor diante de Deus. As pessoas não querem fazer nada e querem ganhar as almas. Ganhar uma no braço não dá, né? Não, isso não existe. Né, no pescoção não dá, né, irmão? Tem uma pergunta aqui do ouvinte bem relacionada a isso, né? O irmão tem buscado, tem evangelizado, tem levado a oração do novo nascimento, né? Mas ele coloca aqui que porque as pessoas que evangelizam e façam oração ainda não buscaram o batismo. E quando prega o batismo, muitos dizem que já foram batizados. Então, assim, já entra numa questão interessante, né? Que já foi liberado nos outros programas, mas de fundamental importância, né? Que é a relação do batismo, né? Bom, aí tem que pegar o texto bíblico para essas pessoas que dizem que já foram batizadas e tem que fazer eles lerem na palavra o que é o batismo e realmente verificar se está de acordo com as Escrituras. Primeiro, não se batiza crianças, a Bíblia é clara nesse aspecto.
Então, quando a pessoa lê que não existe batismo de criança, ela já vai duvidar do seu falso batismo, né? Amém. Então tem que mostrar na palavra, não adianta falar, tu tem que te batizar de novo, mas isso aí não convence ninguém a se batizar de novo. Né? Sim. Porque aquele batismo não vale, mas não vale por quê? A pessoa tem que saber por quê. Então tem que ter um discipulado, tem que sentar com a pessoa, com amor, e mostrar para de preferência pedir a Bíblia que ela tem em casa para ela trazer, né? Porque vai desconfiar que essa nossa Bíblia é diferente. Então, traz a tua Bíblia, vamos ter uma conversa aqui, tal dia, tal horário, aqui eu quero te esclarecer algumas coisas da palavra, que tu tem uma ideia, porque tu aprendeu por tradição, mas isso a gente não pode seguir ideias tradicionais, nós temos que seguir Cristo, né? E você precisa saber se esse teu batismo tem validade diante de Deus ou não. E se você realmente se considera batizada. E eu não quero aqui estragar o que tu crê, mas eu quero te mostrar a verdade. Depois tu decide. Está escrito na tua Bíblia. Né? Então tudo tem um jeito amoroso e que não seja de discórdia, de divisão, de querer dizer que a pessoa está condenada e eu sou o máximo. De discussão aí. Eu estou na igreja poderosa da visão, tu tá lá na igreja caída, né? E tu tem que seguir o que eu te digo, não é assim. Falando assim já não está dando testemunho, né? Então nós temos vindo assim, muitas vezes nós somos assim altivos para se direcionar e se relacionar com essas pessoas e elas não vão aceitar porque o Deus está vendo, está totalmente inadequado a abordagem que nós estamos fazendo. Não é com amor como o Espírito quer. E aí é com intelectualismo e com razão humana, o Senhor nem vai dar vitória mesmo, né? Porque está sendo mal feito as coisas, né? Primeiro, como é que eu vou convencer uma pessoa se eu não conheço a verdade? Então, às vezes, nós temos cristãos despreparados, que não sabem nem explicar uma verdade, porque não estudam a Bíblia. Só tem uma experiência lá de estar nos cultos, de ver a manifestação do Espírito. Mas se tu perguntar para ele a fundo o que significa um batismo, talvez muito não sabe responder adequadamente. E aí não vai convencer, porque quem convence é o Espírito, não é a pessoa. Então o que é o Espírito? O Espírito é a liberação de uma experiência que eu tenho. Isso é o que vai convencer a pessoa, é o Espírito, não sou eu. Então se eu estiver falando verdade, que vem da minha crença real com o Senhor, a pessoa vai ver que os pontos que eu colocar na palavra, ela vai ver que ela não tem a bênção do batismo ainda. Então é óbvio que ela vai daqui a pouco se decidir a acertar e ajustar todas as coisas que estão inadequadas na sua vida. Você vê que importância do ID, né? Nossa, porque assim, na realidade, ó, essa situação só vai se criar, né, essa situação que foi relatada, né, de se esclarecer em relação ao batismo, se houver justamente o quê? Uma porta aberta. Aí vem a questão do grupo familiar, né? Ou a questão ali do discipulado, que é um local, um momento de intimidade onde Deus vai falar, né, através da Bíblia, talvez desse próprio convidado, como foi sugerido pelo irmão, né? Outra questão importante, né? De que maneira que essa pessoa vai chegar até essa reunião ou esse discipulado na sua casa? Dando aquela primeira entrada, como o irmão falou, em oração, em jejum, clamando para que Deus, dono das almas, venha, só para dar uma recapitulada, né? Venha a colocar na frente das pessoas, né? Aquelas almas que daí talvez aquele cartão com a oração do novo nascimento venha dar um baita de um efeito, porque já houve oração, já houve jejum, e o cartão vai fazer a ponte, então. Vai ser o toque para que se entregue o cartão, se fale de Deus, se possível já ora na hora, dependendo da circunstância, a oração do novo nascimento. E aí surge então a porta para se fazer um convite. Sim. Que bênção, né? Essa ordem assim funciona, do ID, né? O ID se bifurca em duas atividades espirituais. A primeira, clamor, oração e jejum, que é o clamor. Segundo, a pregação da Boa Nova. Isso são fundamentais. Senão, como é que vai haver salvação? Né? O presbítero, ele se preocupa só com o rebanho que está dentro da igreja. Mas o presbítero é o representante de Deus municipal.
Ele tem que se preocupar com os eleitos caídos que estão ali, né? Se ele não se preocupa com isso, ele está fora da visão. Como é que Deus vai abençoar ele? Ah, isso aí é compromisso para o povo. Não, é compromisso do povo, é verdade, está escrito na Bíblia. Mas a pessoa que tem o governo de Deus num município, ele tem que dar as estratégias, ele tem que dar o direcionamento, a organização, para que todos os departamentos e todas as atividades que o Senhor quer fluir no povo estejam administrados espiritualmente pela liderança dele. Não é esperar que as ovelhas façam tudo e ele só se preocupa de abrir a igreja, pregar a palavra, vai para casa, aconselhar e descansar. Não, não é isso. O presbítero é um representante de Deus para estar administrando espiritualmente todo o processo bíblico e espiritual naquela cidade. Na cidade. Ele tem que se preocupar, por que tem Umbanda na cidade? Tem que fechar. Tudo é motivo de intercessão. Por que tem espiritismo à vontade na igreja e ele está calmo? Ele tem que se orar, tem que clamar diante de Deus para fechar aquelas porcarias, né? Amém. Tem que fechar tudo, né? Não é de Deus, é alvo de intercessão para cair por terra. Em nome de Jesus. Amém. Né? Porque senão as pessoas vão ficar iludidas ali e a autoridade espiritual que Deus colocou naquela cidade não está nem aí, não está preocupada, se estão morrendo, se estão indo para o inferno. Os eleitos de Deus estão ali e não recebem nenhum labor do Espírito, nenhuma oportunidade de salvação, ninguém prega, como é que vão acreditar? Né? Se não prega, como é que vai ter salvos? Se não ora, como é que vai ter pessoas salvas? Então Deus vai cobrar isso de forma muito rígida das nossas mãos como lideranças, se a gente estiver negligente a tal ponto de não fazer essas coisas. Então tá aí 2 pontos importantes relacionados pelo apóstolo Sérgio Roberto Alves, tendo hoje o Quinta ao Vivo como pauta. Ide. Clamor e levar a boa nova. Creio que tá aí a boa nova desse programa hoje, é isso, né? Sim. Porque a gente se atenta muito à prática, né? A confeccionar um cartãozinho. Às vezes tem cartões com oração até com uma ou duas, 3 palavras diferentes, parece que só para mudar, para dar uma personalizada, né? Uma necessidade de fazer a oração própria, né? Do novo nascimento. Existe uma preocupação com a textura do papel, né? E aí, uma questão importantíssima que o Quinto ao Vivo hoje, Senhor Deus, disponibilizou, nos oportunizando através dessa porta aberta, que é a questão do clamor. Amém. O ID basicamente é isso aí. Clamor e pregação da Boa Nova. E aí as coisas vão andar e a igreja do Senhor receberá todas as ovelhas que o Senhor quer nas suas pastagens naquela cidade, né? E nós temos que voltar a deixar de se preocupar com o nosso quebrantamento que Deus está fazendo. Nós temos que colocar, porque eu não sou o centro das atenções na igreja. Eu não sou o centro de todas as coisas na igreja. Quem é o centro de todas as coisas na igreja é Cristo, não sou eu, nem os irmãos. Nós somos assim, materiais que estamos sendo adequados para Deus, né? Membros de um corpo que tem que tornar-se submisso ao cabeça, para que este corpo orgânico do Senhor possa se mobilizar e reinar na terra. E eu não tenho que estar me preocupando comigo, eu tenho que me preocupar em obedecer o Senhor sempre. Amém, porque justamente essas situações aí, essas relações, esse tratamento, esse operar do Senhor na vida dos irmãos, né, acabam fazendo com que não se pratique o levar a boa nova, né? E até uma irmã colocou aqui uma relação, uma pergunta que não está dentro da pauta de hoje, mas as pessoas acabam refletindo, né, pensando se Deus tem um propósito para todos, né? É a pergunta da irmã, ou se tem uns que nasceram só para sofrer, né? Mais ou menos isso, assim, em relação. Se existe um propósito de Deus para cada um de nós. Não, existe uma vontade de Deus para todos nós.
Agora, quem sofre mais é aquele que se endurece e resiste mais ao Espírito. Porque se a pessoa olha a palavra de Deus e aceita de pronto a vontade do Senhor, ela para de sofrer na hora. É só obedecer. É só obedecer. É melhor É a música, é o cântico. obedecer. Isso aí. E aqui tem uma palavra interessante, né? Que na igreja primitiva, o ide era maravilhoso no início, né? Onde Pedro, num discurso, colheu 3.000 almas para o Senhor. No segundo discurso, 5.000 almas para o Senhor. É interessante, porque aí se você olhar por que aconteceu isso, né? Aí você tem que olhar para o cenáculo. Eles ficaram lá 50 dias orando, jejuando, clamando ao Senhor. Claro, o Senhor respondeu com poder, né? Aí depois eles só foram pregar e colher. E assim funciona até hoje, é igual. E nós que dirigimos aqui a igreja do Senhor, temos que voltar a acreditar nesses princípios de crescimento da igreja, né? Perseverar na palavra, no jejum, na oração, clamando o Senhor, consagrados. Amém. Aí o Senhor vai dizer, agora saiba pregar. Vai a Jerusalém. O que é Jerusalém? Vamos pregar para os de casa e para os vizinhos primeiro. Não, eu senti de pregar no Canadá, vou pegar um voo para lá. Não, tem que pregar onde tem almas, ali perto de ti. Por que fazer complicar as coisas? Eu senti que eu tenho que pregar em São Paulo, mas lá tem 500 pregadores por cada bairro. Vou para São Paulo. Mas tem esperança. Eu não creio que Deus vai fazer assim, né, toda hora essas coisas. Eu não tenho chamado para cá, eu tenho chamado para lá. Não, eu acho que a ordem do Senhor é Jerusalém, é os de casa, os parentes, depois então vamos para os vizinhos, depois vamos para os bairros vizinhos, e aí vai embora a coisa. Aí o Senhor então vê que tu está capacitado para ir para a missão, né? Porque você foi aprovado em Jerusalém. Amém? Amém. E aí vai, né? E Atos 1:8 comprova isso aí. Jesus disse para eles que é assim, né? Amém. Ele diz, fique aqui em Jerusalém, até que do alto eu responda para vocês com um derramamento de poder, aí depois vocês vão. Então tem que ficar dentro de casa, na igreja, orando, e agora, tá, Senhor, já dá para ir? Dá. Quando o Senhor diz dá para ir, você vai sentir as percepções do Espírito, tem que pregar, está sentindo vontade de pregar, então tem que fazer a obra agora. Amém. Agora não é assim esquemático também, né? De repente tu vai tomar um cafezinho lá na esquina, tu ganha 2 almas. Não, é porque eu vou esperar o Senhor falar, não vou te ganhar hoje. Não, é onde der oportunidade, né? Ali está o Senhor dizendo para te pregar. Não vou pregar porque eu não estou esperando o Senhor falar. Aí também você está levando muitas coisas a nível natural e ao pé da letra, né? E a coisa não é humana, é espiritual, é discernimento do Espírito. Amém. Amém. Aí vem aquela questão, né, de nós, lá do início, né, de por que existem algumas organizações, né, algumas denominações que têm um roteiro para evangelizar e tem um padrão humano de se salvar almas, né. Isso aí rende almas para Jesus também, né? A gente tem que reconhecer. Claro que funciona. Alguém se salva, alguém é beneficiado com a regeneração, com esses padrões. Mas o perfeito é que Deus esteja no comando de todas essas coisas na nossa vida, né? Que a gente se libera mais para a consagração e para ouvir a direção do Espírito. Amém. A eficácia vai ser maior, com certeza. Irmão, nosso tempo se vai indo, né? Mas aqui tem uma questão que eu creio que o senhor está dando um desenvolvimento aqui nesse assunto, né? E já nós falamos sobre batismo também. Já falamos sobre a necessidade do ID. E o que é o ID, né? E da importância do clamor em relação ao ID, né? Além de levar a boa nova o clamor, para que o Senhor faça a obra e que ganhe as almas que são dele.
A pergunta do irmão é por que temos que dar 2 crias por ano? Nós já falamos de batismo, né? Vamos estar preocupado com as crias dele, né? Pelo menos o irmão tá, né, já está calculando, nós estamos aqui no mês de maio, né? Daqui, né? Isso é o mínimo que Deus coloca para nós no entendimento de parábolas, né? Porque ele nos compara a ovelhas e a ovelha dá 2 crias por ano, né? Às vezes tem gêmeos, pode dar 3 até 4 por ano, e tem os trigêmeos também, né? Então, se eu cumprir, é uma simbologia, mas Deus diz verdade através das palavras, né? Então, no mínimo que eu tenho que produzir para o Senhor é ganhar 2 almas e edificá-la no meu grupo familiar. Esse é meu compromisso. Aí é diquinha, ó. Porque aqui um pouquinho antes, né, eu vi agora aqui, há pessoas que evangelizam e fazem a oração, né, e não ganham almas? Não, uma coisa é você ganhar uma alma que você está numa viagem, num percurso, dentro de um ônibus, dentro de um avião, você nunca mais talvez veja a pessoa. Você não vai carregar ela para o batismo, porque é impossível, ela não vai aceitar. Então você faz a oração do novo nascimento, ou dá o cartão para ela, isso é maravilhoso também. Agora, quando há a possibilidade de você conviver pós-oração com aquela pessoa, tem que pegar, tem que ajudá-la a entender as coisas do Senhor, levá-la para a igreja, batizar, discipular ela, edificar ela, cuidar dela, nutrir ela com amor, até ela andar sozinha, né? A gente precisa cuidar das nossas ovelhas. E se caiu, né, próximo ali, se caiu na rede do irmão, né? Às vezes ele faz a oração comigo, mas outro vai tratar da sua alma lá. Outro ministro vai continuar o serviço. Mas isso é num caso de viagem, num caso de outra cidade. Sim, né? Porque senão daqui a pouco tá todo mundo aqui um empurrando pro outro, né? Porque não adianta ganhar um número muito grande, às vezes, assim, de almas e não cuidar de nenhuma, entende? Isso... Não vou dizer que está perdido o que ele fez, não, tá, tem vantagens, né? Isso aí a pessoa vai ficar salva, né? Sempre tem vantagens. Mas o ideal é que o ID ele compõe uma conjunção do nascer da água e do Espírito, né? Tem que conjugar as 2 coisas. Esse é o ID de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Isso aí está dizendo que tem que orar antes. Tu tem que ter vida de oração com Deus. Depois pregar o evangelho, depois batizar ela em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e depois nutrir para ela crescer em vida. Isso quando há possibilidades naturais. A nutrição. E aí tá boa oportunidade aí de estar podendo aumentar o número de membros, participantes do grupo familiar. Sim, o nosso encargo no grupo familiar é ganhar as almas e edificá-las, né? Não adianta eu abrir um grupo familiar e ficar convidando os crentes da igreja para ir no meu grupo. Amém. Como muitos fazem. Disputar crente, vai no meu grupo hoje. Meu grupo vai 20, o outro vai 7, 6, né? E na realidade não. O ideal do grupo familiar é você começar sem ninguém. Isso é o ideal. Convidar crente pouco adianta. Ele já está ganho, já está sendo edificado num grupo, não adianta. Vamos disputar hoje, tu vai no meu grupo, né? Não, o grupo não é para... A eficácia do grupo não é para ficar disputando, convidando o crente para ir lá. Se ele já está num outro grupo, deixa ele ser edificado lá. Se ele quiser te visitar, amém, que ele pode ir, tem liberdade. Agora, a visão do grupo familiar é que você ganhe as almas, edifique as almas lá. Esse é o trabalho, né? O ideal é você começar sem ter ninguém no grupo familiar. Só você e a família. Não, tá aí de repente, né, como foi colocado pelo irmão ali, né, em relação a convidar as pessoas, né, a questão de ele ganhar, né, ele quer cumprir pelo menos com o mínimo aí, né, que na realidade seriam duas almas aí por ano, 2 ovelhinhas, né, que é o que produz uma ovelha, né. Então, tá a oportunidade de repente começar, esse irmão tá divulgando, e não sei se ele tá divulgando. Acabou a bateria do notebook aqui, o programa é ao vivo, né? A pergunta foi, né? Então, o pessoal quiser perguntar, aí nós estamos aí nos minutos finais.
mas estamos voltando aqui online, a Rádio Menorá, @hotmail.com. Mas tá aí então a dica, de repente esse irmão divulgar o endereço, né? Convidar para participar do grupo familiar, né? Não tiver resposta do irmão ainda se ele está convidando as pessoas, né? Para esse grupo familiar. E também eu creio que o grupo familiar é um momento de intimidade, que o irmão falou, para fazer aquele discipulado. Daqui a pouco tá o varão e a varoa ali, né? Na casa, porta aberta, Nutrivídeo, tudo alinhado, né? E aquela pessoa na semana que se interessou em saber pode ir e ter um momento de intimidade com a palavra do Senhor, né? Sim. E ali de passar o que é o batismo, enfim, aí o Senhor vai dar a direção de receber a mensagem do Nutrivídeo, né, que sempre é edificante de alguma maneira ou de outra, sempre cai como uma luva em todas as situações, né? Certo. Mas amém. Irmão, alguma consideração? Eu queria só encerrar aqui a participação desse programa desta quinta com uma palavra que está em Romanos, né? Romanos. Lembrando já do lançamento, né, irmão? Deixar no ar aqui a questão do lançamento do livrinho novo aí, né? O Portal da Glória. Não, já vou falar aqui porque tá na lista aqui. Pode falar. Uhum. Tá na lista aqui, eu deixar depois da palavra do irmão aí. Enquanto eu acho a palavra, você pode falar. Tá. Portal da Glória. É um livro que é para evangelismo. Amém. Então tá aí o Portal da Glória, o lançamento. Diz que o custo desse livrinho é baixíssimo. É um livrinho pequeno, de bolso. Creio que no programa que vem nós estaremos aqui com a irmã Carolina Martins, responsável pela expansão e da editora Vento Sul. Vai estar presente aqui no programa no Quintal Vivo, já lançando, né? Lançando oficialmente o Portal da Glória aqui no programa, que, pelo que ela passou, né, que ela relatou, são 10 páginas, em torno de 10 páginas, um livro de bolso, né, visando justamente incentivar e edificar, né, para que possamos, então, praticar o ID, né, para evangelização, né, para evangelizarmos aí. É mais ou menos isso, né, irmão? É isso aí. Agora aqui em Romanos 10, o verso 14, eu gostaria de ler. Glória. Romanos 10. Amém, irmão. Fica à vontade. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? É uma pergunta. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, coisas boas. Como é que está o versículo, irmão? Está em Romanos 10. No capítulo 10, no verso 14 e 15. Quão formosos são os pés, olha que bênção, hein? Dos que anunciam coisas novas, coisas boas, Coisas né? boas. Então, isso é a nossa fraqueza hoje, não tem quem pregue, né? Porque o pregar hoje, devido ao tipo de vida que nós estamos levando hoje no mundo, ninguém tem tempo para te ouvir quase, né? Tá todo mundo correndo atrás de dinheiro, porque a disputa tá grande para ter o almoço, né? Correndo atrás do vento. Então, é necessário a gente fazer um evangelismo estratégico. Nós temos que nos aperfeiçoar nisso. Porque a modalidade de vida das pessoas hoje é de não ter tempo para ouvir a gente. Então, qual é o tempo que elas têm? É a hora em que elas estão em seus lares, em repouso, para enfrentar um novo dia.
Então lá em seu lar tem que ter algum material que pregue Jesus. Então eu tenho que dar um material para ela. E a melhor coisa que tem é livros, CDs e DVDs, né? Essa é a melhor coisa que tem. E aí as coisas vão fluir. Então, era basicamente sobre o ID. Eu creio que nós já tratamos aquilo que é o mais importante aqui hoje, né? Amém. Glória a Deus. Então tá, nós tivemos algumas perguntas aí que não estão diretamente relacionadas com o assunto. O tempo se vai. Estaremos respondendo aos irmãos na sequência, através aqui do MSN. Creio que o Senhor tenha operado maravilhas nas vidas de todos nós. Creio que todas as situações difíceis, de momentos em que todos nós temos passado, são situações, são momentos, como já está dizendo, né? São momentos, são situações assim que Deus tem colocado à nossa disposição, nos oportunizando o crescimento em vida, nos oportunizando o desenvolvimento da fé, né? Buscando a palavra de Deus, é o momento de se alimentar, é o momento de nós estarmos aqui nos nutrindo, né? E eu creio assim que a todos os ouvintes, né? Não sei quem é que está ouvindo, né? Não sei mais quantas pessoas estão assistindo e ouvindo, né? O Quinta ao Vivo, mas o importante, assim, irmãos e ouvintes, é que você já está fazendo o que Deus realmente colocou, que é de você buscar, né? De você beber dessa água. Você está conectado na Rádio Menorá, você está buscando o alimento, né? Você hoje recebeu uma maravilhosa dica aqui do Senhor Deus em relação ao ID, em relação a levar a boa nova, em relação a revisar, né, os conceitos, a revisar por que você está na palavra de Deus, a revisar de que maneira você pode buscar mais a palavra, aonde que você realmente você está clamando ao Senhor para que as coisas aconteçam, você está fazendo a sua parte em relação às pessoas próximas, em relação aos familiares, você tem orado para que Deus venha salvar a mãe, o pai, irmão, tio, tia, vizinho, né? Então, assim, eu creio que é o momento de nós refletirmos sobre isso, né? Inclusive eu, né? Eu estou aqui para isso, né? Graças a Deus, o Senhor me deu essa oportunidade aqui para buscar, assim, ver onde é que eu posso fazer mais, né? Porque muitas vezes nós estamos tão cegos, tão no engano, que a bênção ela está ali, está tão próxima, quer dizer. O refrigério, eu digo, né? Porque tudo é bênção, né? Tudo é Deus que faz, né? Mas às vezes está tão próximo aquele momento, assim, de desfrute, assim, de ó, Senhor, obrigado por tudo. Às vezes aquela explicação, aquele entendimento que você vai ter do porquê de tudo que você está passando está muito próximo, né? E às vezes alguns de nós, né, desistimos. E se nós soubéssemos quão próximo estávamos de receber as maravilhas que o Senhor tem para cada um de vocês, cada um de nós, nós nem pensaríamos em desistir. Ontem na pregação do culto ainda na cidade de Novo Hamburgo, o irmão pregava sobre se nós desistir, nós vamos para onde? Vamos buscar o quê? Se nós estamos comendo um leite puro e genuíno que fala da verdade, fala do reino, fala de como estarmos desfrutando das bodas do Cordeiro, foi o pauta do programa passado, né? De que na realidade o então virá o fim é o momento, é o reinado de Cristo, é o momento de nós estarmos junto com o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só por isso nós já tínhamos que se alegrar, né? Saber que nós já fomos salvos, né? Então muitas vezes o enganador mor, né? Que é Satanás, ele nos enche de coisa na cabeça, né? E a gente perde tempo, a gente está desfocado. Então eu creio que grande parte do sofrimento que você tem hoje, né, é desfoco, está fora de foco, né? Tem que regular o zoom aí. E o zoom esse está aí, ó. A Rádio Menorá está aí colocando as ministrações, trazendo muita palavra através dos louvores, né? O próprio programa aqui através desses esclarecimentos, né, necessários, né, como foi relatado hoje.
que o ID não é só levar a boa nova, tem o clamor também. Né? Então que a gente venha estar nos dando conta disso, né? De que se você também já foi batizado, o Cristo está dentro de ti. Né? O Cristo está dentro de ti, meu irmão. E Deus já te deu a salvação, a vida eterna. Né? E agora nós precisamos clamar para que esse Cristo ele se manifeste. Né? E nós não precisamos mais perder tempo com coisas tão pequenas. Gostaria de relatar isso para os irmãos, porque nós estamos numa fase assim, ó, de perder muito tempo. E eu falo isso para os irmãos porque é uma coisa que eu tenho me cobrado e o Senhor tem me constrangido. Eu tenho clamado para que Ele me sinalize. Então aí que tá, eu tenho clamado para que Ele me sinalize. Ele tem me sinalizado. Né? Mas se eu não clamar, né, se eu murmurar e se eu ficar preocupado, né, com as trevas, o que vai ser da luz? A luz está aí, né? Agora, nós queremos o quê? Nós queremos ser Saul ou queremos ser Davi? O Saul desobedeceu o Senhor, porque ele achou que era melhor não fazer aquilo bem como o Senhor mandou. Talvez porque ele não creu. Agora, Davi obedeceu o Senhor. E a questão toda é que Deus sabe do coração de cada um de nós. Deus sabe de todas as coisas. Então, um convite que eu faço a todos nós, irmãos, é que nós venhamos a nos unir para que nós não venhamos mais a perder tempo valorizando aquilo que não é de Deus. Nós venhamos, em nome de Jesus, nesse momento, cair por terra todos esses espíritos que estão nos enganando, em nome de Jesus. Que nós não venhamos mais a perder tempo. Porque Deus está com a obra feita. Agora, eu, você, né, nós temos aí um ministério a cumprir. E tem pessoas que Deus nos escolheu para que a gente venha salvar, que a gente venha praticar o ID, que a gente venha estar levando a boa nova. Nós precisamos clamar também. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa, né, estar nos dando uma graça especial nessa tarde, nessa quinta-feira, para que nós, e essa graça especial venha a ser derramada nesse momento, em nome de Jesus, para que venhamos a não mais valorizar as coisas do diabo. Que não venhamos mais a valorizar as coisas da nossa alma, as nossas carências, das nossas rejeições de orgulho, coisas que não edificam. Né? Então, se você vê que você está pensando em alguma coisa que não edifica, para tudo. Para, meu irmão. Em nome de Jesus. E começa a clamar ao Senhor. E se aquela vontade continuar dentro de ti, aquele sentimento, clame ao Senhor. Busque a palavra. Porque não é mais momento, não é mais hora, não é mais tempo para estarmos perdendo o tempo que é tão precioso nessa era da graça, em que Deus te deu, que me deu, que nos deu, para que nós tivéssemos o que? Um momento de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento em vida, mediante a um livro, um manual, que está escrito, está prontinho. Tem várias versões, está aqui, ó, Bíblia Sagrada, para que a gente venha ler, meditar, e participar do NutriWeb, participar do Quinta ao Vivo, participar da programação da Rádio Menorá. Graça e paz seja com todos, que Deus abençoe a todos. Então, novidades e lançamentos no próximo quinta-feira, no próximo Quinta ao Vivo, aqui direto do estúdio da Rádio Menorá, operando sempre para você melhorar. Deus abençoe.